Eu oro para que Deus tenha misericórdia da Assembleia de Deus, porque é assim que os escândalos na Assembleia de Deus são insuportáveis, ninguém aguenta mais, porque os líderes se tornaram donos da igreja. Irmãos, que a paz estejam com todos, e esse é o pastor Marcelo Campelo. Ele foi removido da liderança da ADEDOCA, Assembleia de Deus, pelo pastor Samuel Câmara, e ele está muito revoltado após ter sido removido, e o motivo é que ele criticou a COP30 por estar acontecendo no espaço da igreja, sendo o centenário das Assembleias de Deus. O espaço ele foi alugado por R$2 milhões para sediar o evento. A gente foi conversar, eu estava de férias com a minha família, quando eu fui chamado, eu fui surpreendido com a Luana. E não tem outra, gente. Tentei de tudo para semana que vem, enfim. E é isso, isso aqui é igreja. A igreja toda fora, por uma decisão. Uma decisão. Será que não pensou nas ovelhas que estavam? Será que não pensou? O que eu fiz? Adulterei? Eu roubei? Quantas pessoas que adulteram? Quantas pessoas que roubam e ficam lá? Quantas pessoas que nós conhecemos que já fizeram coisas horríveis contra a igreja, que erraram, que falharam, que escandalizaram? Eu nunca fiz isso. 24 anos de Assembleia de Deus, nunca tive motivo para agir assim comigo, mas porque eu me posicionei no meu Instagram, não falei em podcast, não dei entrevista para ninguém, foi no meu Instagram, isso está acontecendo, sabe? Só que infelizmente a gente é muito unido como igreja, muito unido como igreja. Não ficou ninguém lá dentro. O que ficou foi o pessoal que veio, o pastor que não tem culpa também, o pastor que está assumindo aí, coitado, ele não tem culpa também, ele está sendo inocente. Ele foi chamado hoje 2 da tarde. 2 da tarde ele foi chamado para assumir, porque o pastor Samuel não sabia que ia colocar. Então como é que ele sabe que tem que tirar? Deus fala tira, mas não sabe quem põe? É assim que Deus faz com as coisas sérias? Não é assim que Deus age, gente. Deus se aprova que a igreja tem donos. Eu oro para que Deus tenha misericórdia da Assembleia de Deus, porque é assim que os escândalos na Assembleia de Deus são insuportáveis, ninguém aguenta mais, porque os líderes se tornaram donos da igreja. Eles acham que eles são donos da Assembleia de Deus, mas eles não são donos. Há uma igreja, e essa igreja ninguém toca, e essa igreja era de Jesus. E eu quero dizer que esse é o nosso rebanho. Para você que acha que a casinha acabou, não acabou, só está começando, olha aí. Olha Jesus! A nossa intenção aqui não é fazer confusão, não é isso. É deixar claro que a voz do homem não pode ser maior do que a de Deus. Eu ouvia muito dizer o seguinte, que a igreja do homem, quando você não presta mais, ela te descarta logo. E hoje em dia o sistema é cruel e ele não vai mudar. Jesus ele não conseguiu mudar o sistema. Eu vou fazer 23 anos na Assembleia e muitos perguntar, mas por que tu não sai, Marcelo? Porque eu estava achando que eu poderia mudar. A gente não vai conseguir mudar. Não vai conseguir mudar. Então eu decido no meu coração, com a ajuda de vocês, com 5 que vocês deram, a gente conversar algo novo. Fiquem todos atentos no grupo do WhatsApp, eu vou estar falando onde vai ser, quando vai ser, sabe? Mas a igreja já começou, ela já existe, ela está aqui. Eu quero muito agradecer a todos vocês pelo carinho, pela segurança que eu sinto em ter minha família sendo cuidada também por vocês, porque como pastor a gente cuida muito de vocês, mas eu sinto cuidado de cada um de vocês, pela minha casa, pela minha família. Hoje foi um dia muito difícil pra gente. Eu como homem tento me segurar, porque eu preciso passar força para ela e para vocês. Mas para a Luana foi muito difícil, até porque quando ela tentou falar, ela não pôde. Ele quase não deixou ela falar. Ele fala. Enfim, gente. Então assim, eu quero agradecer. Eu não esperava isso. Se alguém ficou assim surpreso, eu também fiquei. E ele achou que era culto de ceia. E olha como Deus faz, eu cancelei a ceia pelo ano novo. Porque no culto de ceia, o culto mais solene, você fica algo mais... Então Deus tirou a ceia. Vocês entenderam, né? Então, gente, muito obrigado. Eu vou dar a bênção apostólica. Tá? Qualquer dúvida, quem está chegando agora, que chegou depois, me perguntem, pastor, o que aconteceu, eu vou dizer, tá bom? Mas eu estou muito convicto. Cara, qual é o pastor que vocês vão ter lá na frente? Ou que você vai dizer assim, esse cara eu me inspiro. Eu fui pastorado pelo pastor Nelson, a minha vida toda eu tinha orgulho de dizer, esse cara eu me inspiro. Então, se eu aceitasse a proposta, que depois eu falo qual foi, para vocês, não posso falar qual foi, você não tem orgulho de mim, cara. Então eu não aceitei a proposta. Por não aceitar a proposta, eu vou ter sido tirado. Mas saio da cabeça erguida,
Eu defendi a minha igreja e o centenário, que é o templo da igreja. Eu não adulterei, eu ajudei a construir. Eu não adulterei, eu não roubei, eu não trouxe escândalo, como muitos fazem. Muitos fazem. Quantos escândalos tiveram 2 anos para cá? E os pastores que fizeram esse escândalo voltaram inocentemente, como não tinha acontecido. Estão aí, trabalhando, mas porque estão alinhados no sistema e eu não estou. Tá? Então, muito obrigado, gente. Amo vocês. Vamos levantar as mãos. Senhor, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez por tudo. Eu sei que no meio da dor que nós estamos vivendo agora, está nascendo um grande projeto, uma grande visão. Ninguém para a gente, imagens. Se o sistema nos prendia, ele cai por terra hoje. Nós somos imparáveis na tua visão, Senhor. E é nessa visão que nós queremos prosseguir. Estamos aqui como igreja do Senhor, não do homem, do Senhor. Dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos poderosamente. Obrigado por esse tempo. Não queria que fosse assim. Não queria trazer vergonha para tua noiva, nem para as ovelhas dessa casa, mas infelizmente aconteceu, não dependeu de mim. Eu tentei de tudo para isso não acontecer. Mas eu te agradeço por esse tempo, que mesmo no meio da dor, nós aprendemos com isso. Obrigado por tudo, Senhor. Levante suas mãos. E a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce e mega Espírito Santo seja com você e com a casinha! Pode ir, tá? Vão na paz, para não ter confusão. Pode ir. Irmãos, vou colocar agora um vídeo para vocês desse mesmo pastor. Ele vem a público falando o real motivo da sua saída. Você percebeu que nesse vídeo ele não quis falar o real motivo. Foi feita uma proposta para ele. Como ele não aceitou a proposta, ele foi expulso da igreja. Preste atenção no vídeo e no relato que ele vai nos deixar a partir de agora. Olá, Marquinhos, rapaz, porque eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho, tá? Eu não fiz nada, eu acho que eu devo parar e vou dizer, falando de fato aconteceu. Primeiro, o clima estava muito intenso, as pessoas estavam muito frustradas, chateadas, decepcionadas. A forma que aconteceu, como aconteceu. E qualquer coisa que eu falasse ia inflamar ainda mais. E o que é pior, eu dizer que a culpa foi minha, que eu influenciei, que eu incentivei, que eu fiz um motim e eu não ia cair nessa. Então eu preferi ficar na minha. Eu estava muito abalado emocionalmente, fisicamente com uma dor de cabeça intensa que não parava, né? E por isso eu não me manifestei. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi porque eu via a pastora Rebeca. A consideração que nós temos ainda pela pastora Rebeca foi que eu me calasse, porque ela estava muito abalada, se tremendo muito. E o próprio pastor Samuel, na fala, você vê como ele estava desconcertado e se tremendo muito. Quem pode ver a mão dele e ver que ele está se tremendo muito. Então eu quero aqui explicar para vocês categoricamente o que de fato aconteceu. No sábado, qual foi o dia? Dia 3 agora, 3 de janeiro. Eu estava de férias, eu estava de férias com a minha família. Quando foi 5h30 da tarde, o pastor Samuel me ligou e disse: Marcelo, eu queria falar contigo, está em Belém? Eu disse: pastor, eu estou de férias. Ele disse: a possibilidade de você retornar no domingo de manhã, eu preciso falar com você. Eu vi a importância, não sabia o que era, eu disse: tá bom, pastor, eu volto. De madrugada eu saí de onde eu estava e voltei com a minha esposa para falar com ele de manhã. 11 horas da manhã eu estava no tempo central, 11h30 ele me atendeu. E a primeira coisa, quando eu entrei no gabinete do pastor Samuel, a primeira coisa que ele falou para mim e para minha esposa: Marcelo, eu estou te tirando da doca. Hoje. E hoje eu já apresento um novo pastor. Eu não perguntei por quê, porque eu sabia a motivação pela qual ele estava fazendo isso. A única coisa que eu pedi para ele foi: pastor, tudo bem, eu só quero pedir, faça isso, pastor, domingo que vem. O povo não está esperando, a minha família, meus filhos não estavam em Belém. Eu estou sendo pego de surpresa, não tem como eu avisar a igreja em cima da hora, pastor. Eu tentei de tudo para evitar esse problema, para evitar tudo que aconteceu, mas ele estava muito apressado. Ele disse que era urgência. Ele falou que isso ele ia fazer com caráter de urgência, ele precisava fazer. E foi para minha esposa pedir também, não foi? Também pedi. Pedi para que ele reconsiderasse, porque quando nós fomos empossados na DOCA, nós fomos apresentados em família, nós dois e os nossos filhos, então eu não achava justo com os nossos filhos e justo com a minha família que a nossa despedida fosse assim, de maneira atropelada, pela metade. Então eu pedi para que ele reconsiderasse tudo isso e ele disse que não, que ele precisava ser obediente à ordem que Deus tinha dado para ele e isso era urgente. E aí eu só disse para ele: eu entendi, pastor, tá tudo bem então. E aí ele falou para me preparar. Saímos do tempo central por volta de quase 12h30, muito tristes, decepcionados com tudo,
Porque o que aconteceu no centenário foi claro para todos nós. Eu me posicionei como pastor que sou, defendendo a minha igreja, inclusive, a Assembleia de Deus, e as minhas convicções de fé e de santidade. Sabe? Eu não estou sendo tirado da igreja porque eu adulterei, porque eu roubei. Eu estou sendo tirado porque eu me posicionei. Isso é uma ditadura, cara. E nem de forma voluntária, que fique claro que a gente não está saindo de forma voluntária. Eu quero deixar claro aqui que as pessoas dizem, o pastor disse que o Marcelo saiu, ele foi pedir. Não. Pela felicidade dos meus filhos, pela felicidade dos meus filhos, que eu amo e mato por eles. Eu mato e morro por eles, pela felicidade dos meus filhos. Eu falei para o pastor, meu pastor disse que ia me tirar. Eu falei, pastor, eu sei que o senhor quer que eu saia, eu já vou sair. Eu posso pegar meu telefone e mostrar para vocês. Eu entrei em contato com o pastor Eurípides, que é o secretário do pastor Samuel, marcando uma agenda com o pastor Samuel para me entregar a igreja, para deixar tudo em paz. Eu queria sair na paz, eu não queria guerra, eu queria sair na paz, sabe, deixando a igreja para ele, sabe, sair de boa, para não ter tudo isso, para ele dar tempo de pelo menos preparar minha família e a minha igreja. Porque quem cuidou daquele povo 5 anos ali na DOCA, quem sofreu, quem chorou, quem regou aquele terreno ali com lágrimas foi a gente, sabe? Aquele povo ali, quem conquistou fomos nós. A unção que está ali é nossa, não do pastor Samuel, sabe? Ele agia assim, eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos, cara. Nunca trouxe um problema para eles. Quantos pastores que vocês que estão me vendo agora conhecem, que adulteram, que roubam, e o que eles fazem? Deixa os caras lá. Mas porque os caras comem do sistema. Agora, se você pode pecar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas você come na mão do sistema, então você fica. Agora, se você não come na mão do sistema, você se posiciona, acontece isso. Isso é expulso. Que é expulso, porque isso é expulsão. A gente foi expulso, não só eu e a minha esposa, mas uma igreja toda. Nem no rebanho ele pensou. Nem no rebanho ele pensou. Ele não teve misericórdia. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Isso foi pensado, orquestrado, porque não fomos só nós. Outros pastores estão me ligando que domingo foram expulsos também. Gente, foi no mesmo horário, no mesmo dia, foi orquestrado. Em vários lugares de Belém, pastores foram expulsos do seu tempo, porque se posicionaram no passado acerca do centenário. O que é isso? É uma ditadura? Eu quero dizer aqui para o pastor Samuel, que muito eu admirei, pastor Samuel, e muitas joias eu me defendi. Eu fui obreiro fiel do Senhor, sabe? Obreiro fiel. Muitas joias eu falava bem do Senhor, eu tinha o Senhor como um herói espiritual na minha vida. E hoje eu vi que o Senhor só me usou minha família, me descartou. Aí quando eu não prestei mais para o sistema amassou e jogou fora. Porque é isso que vocês fazem. Porque vocês acham que vocês são os donos da igreja. Vocês acham que vocês são os poderosos e intocados. E o Senhor falou para mim no seu gabinete. E tudo que eu estou falando aqui, o Senhor não pode dizer que é mentira. Porque não é mentira, é verdade. O Senhor falou no seu gabinete: Marcelo, eu não me abalo com nada. Eu sou inatingível. Eu tenho pele grossa. O Senhor falou isso para mim no seu gabinete, pastor. Sabe? No seu gabinete. A consideração que a minha família tinha pelo Senhor. Sabe? Eu, quando surgiu o negócio do centenário, eu não fui em podcast. Eu não me posicionei no lugar, eu falei no meu Instagram. E o Senhor esperou. Isso é rancor. Sabe o que é isso? Vingança. Isso diz mais acerca do Senhor do que de mim. O Senhor não tem o coração de Cristo. Sabe? O Senhor guardou, esperou o ano acabar para fazer isso. Sabe? O Senhor guardou esse rancor no coração. Estava esperando. Ainda falou que nos poupou do Natal e do Ano Novo para não fazer antes, porque tinha medo de nos entristecer. E falou mais, amor. E disse que mesmo se eu não viesse de viagem, ele ia colocar outro pastor no meu lugar. Gente, como pode isso? Eu não errei, eu não adulterei, eu não pequei. Como é que pode ele colocar um pastor no meu lugar, mesmo não estando? Ele falou para mim: Marcelo, se você não estivesse, eu ia colocar um pastor hoje e acabou. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Que ele manda na igreja. Todo mundo entendeu o seu recado, pastor. Não se preocupe, que o Senhor quis dar um recado, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que ninguém toca na sua família, que ninguém toca na sua igreja. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, pastor Samuel, que o Senhor é grande. O recado que o pastor Samuel quer deixar para todos os pastores da Assembleia é: não mexam com a minha família, não mexam com a minha igreja, que eu sou dono dela. Se mexer, eu corto. O Senhor quer me usar como exemplo, não só eu, mas todos os pastores que infelizmente doaram a vida pela igreja de Jesus. E o Senhor está retribuindo esses pastores assim. Mas olha, eu quero dizer para você que me escuta aqui, que a igreja não tem dono, ela é de Jesus. Sabe, eu lutei muito para não chegar nisso. Eu poderia ter sido infiel e ter montado meu ministério antes. Eu poderia ter saído antes, formado o meu ministério, a igreja estava comigo. Mas eu não fiz isso.
Eu não montei um montinho, eu não fiz um complô. Eu esperei o pastor chegar de viagem para ir conversar com ele, entregar a igreja. E eu ia ficar à disposição dele. Falasse, Marcelo, fica mais um mês lá até eu encontrar alguém. Marcelo, fica uma semana lá até eu encontrar alguém. Mas ele não fez isso. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente, pelo carinho. Todos que mandaram mensagem para a gente. Nós precisamos de todos os apoios de vocês. Todos, porque o sistema é cruel. Cruel, mas eu preciso do amparo, do carinho, do apoio de vocês. Da minha igreja que está comigo, da minha família, do meu Deus e de todos os amigos e irmãos que me seguem na rede social, que me conhecem, que conhecem a minha história. Eu vivo pela obra de Deus. Esses 24 anos que eu sirvo a Jesus, dedicando integralmente na obra, vocês me conhecem. Fazendo trabalhos evangelísticos, sociais na minha igreja. Eu sou um pastor de ter cheiro de ovelha no meu corpo, de cuidar, não de me aparecer em púlpito. Então, para vocês, obrigado pelo carinho, pela consideração. Para você que está me julgando, que acha que eu estou mentindo, que acha que eu quero me aparecer, vem conversar comigo.